Sejam muito bem-vindos ao Contra o Vento Podcast, onde nós conversamos com nômades, emigrantes, empreendedores, investidores internacionais para ajudar você a viver uma vida sem fronteiras. Meu nome é Francisco Litvai, falando dessa vez daqui do interior do Paraná, para perto de Maringá. Estou passando tempo com a minha família, antes de seguir viagem mais uma vez. E hoje temos como co-host o Rafael Lima. Rafa, como é que você está? Tá falando aonde? De Vinhedo ainda, últimos podcasts, inclusive tem as galinhas no condomínio tão malucas aqui, por algum motivo alguém tenta soltar, tem galinhas no condomínio onde eu moro, é uma longa história, estão meio malucas aqui, mas últimos podcasts antes de eu me mudar para São Paulo. Vai ir para um lugar que não tem galinha, certamente. Bom, a conversa de hoje é com o Giovanni Telli e o Vinícius Borges. O Giovanni é advogado, já apareceu aí em alguns podcasts com a gente, e o Vinícius Borges é advogado e contador na Telecojus, uma firma focada em ajudar na internacionalização e migração de empresas e, claro, parceiros nossos, amigos aqui na CETI, trabalhamos em muita coisa juntos também. Vinícius, Giovanni, como que vocês estão? Estão falando de onde? E aí, pessoal, tudo bem? Uma boa tarde a todos. Dessa vez eu estou falando diretamente aqui do Brasil, né? Vim inaugurar o novo escritório aqui, que é o mesmo cenário aí do Borges, né? Só está em salas diferentes aqui. E aí a gente veio aqui comparecer dessa vez porque a inauguração oficial do nosso escritório aqui, da nossa nova filial, é na sexta-feira, dia 11. Então, eu estou aqui no Brasil e na semana que vem volto para a Itália. Mais um raro podcast em que todos estão no Brasil. Inclusive, eu acabei de chegar, estou há 24 horas aí direto, acho que eu saí do hotel ontem, eram 9 da manhã, então passei, assim, pousei há pouco tempo, só fui em casa, já estou aqui com vocês. Então, me perdoem aí se a mente bugar em algum momento, mas tudo em paz. Vamos para cima que o papo hoje está bom. Olha, para começar o papo, basicamente, né, a gente está com muitas possíveis reformas e projetos de lei e MPs no ar que visam mudar a tributação no Brasil. Geralmente, quando a gente ouve notícias relacionadas a isso no Brasil, elas não são boas, elas não parecem ser as mais promissoras, nunca vêm para ajudar nós contribuintes, ou, na verdade, os contribuintes que ainda estão no Brasil. E, Giovanni e Vinícius, podemos começar dando assim, uma visão geral, talvez, de quais são as principais mudanças que estão no ar com todos esses diferentes projetos de lei e tudo mais? Então, acho que a gente poderia citar os três principais, né, que é a reforma tributária, a MP 171 e tem também a reforma sobre imposto de renda. Então, assim, aí vem três bem fortes aí e com capacidade de mudar muita coisa, com capacidade de piorar muito a vida do cidadão, do empresário e do contribuinte. Isso, e isso vem no momento em que, assim, o Brasil já vinha há muito tempo com essa expectativa de alguma melhora ou alguma esperança nesse setor, principalmente na parte da tributação. A gente vive hoje aí num país, acho que um dos mais difíceis do mundo de você se manter em conformidade com a legislação, além da carga tributária. E o que todo mundo esperava, eu acredito, né, que era alguma simplificação e algum alívio, principalmente na parte mais frágil, vamos dizer assim, que é o empreendedor, é o consumidor, é o trabalhador também. E o que a gente tem visto por aí, eu acho que tem feito aquele restinho de esperança se esvair, né? Mas ainda assim a gente tem que estar ligado para não ser pego desprevenido. Eu acho que o Rafael até fez um comentário bem pertinente. Eu acho que vale a pena vocês ouvirem aí depois de falar. O Rafa já estava justamente falando antes de a gente começar a gravação, a gente estava já batendo um papo pré-gravação aqui, que o Haddad já cantou a bola mais ou menos de quais seriam as opções dele, né? Vamos, só para recapitular, né, o que acontece. Agora com o novo arcabouço fiscal, você tem umas metas de déficit de PIB que tem que ser batidas. Então, supostamente esse ano era para ser 0,5% do PIB, vai fechar em menos... era para ser menos meio, vai fechar em menos 1,3%, ano que vem era para ser 0, não se sabe mais, mas o fato é que o novo arcabouço força aumento de impostos e ele abre espaços para vários aumentos de gastos que antes não existiam no teto. Fora isso, você tem um déficit que precisa ser fechado, porque se ele não for fechado, a Lua é reprovada e é caso de impeachment, então pode dar problema. Mas você precisa fechar esse arcabouço de alguma forma, fechar esse déficit também, porque senão, de alguma forma, isso causa altas de juros no Brasil por causa do déficit e começa a complicar tudo. Então, de alguma forma, ele tem que fechar essas contas.
Fora isso, você tem aumentos de gastos acontecendo. Se você vê nos últimos meses os relatórios fiscais do governo federal, tá sempre a mesma história. Arrecadação abaixo e gasto acima do esperado. Sempre a mesma história. Então, eles vão ter que fechar essa conta de alguma forma. No contábil, ali no dinheiro, já não tem o que fazer. Mesmo que eles não falassem nada, só no Excel você já podia tirar a conclusão. E o Haddad também já deixou claro que, gente, a gente só tá falando de aumento de imposto aqui, tá bom? Então, não tem outra discussão, não vai ter corte de gastos, não vai ter nada. Tá tendo alguns contingenciamentos agora, mas eles estão acontecendo, primeiro, por frustração de arrecadação e segundo, porque o governo precisa comprar voto nas emendas. E daí, como o orçamento não fecha, eles falam, bom, precisa comprar 2 bi de voto aí. Sei lá, encontra 2 bi para cortar. Corta de um lado e entrega do outro. Teve alguma votação, que eu não me recordo qual agora, que foi um corte de 1,7 bi num dia, 2 dias depois, o governo pagou 1,7 bi de emendas. Então foi assim, gente, quem não entendeu, por favor, né? Favor, internação psiquiátrica. Você vê as duas manchetes e não entende o que aconteceu, não tem salvação um sujeito desse. E o Haddad já deixou claro que vão para cima. Então vai ser imposto nas importações, quem estava comprando da Shin Azar pode chorar. Os bicheiros, quem gostava de apostar, já era, foi todo mundo pro ralo. E assim, a regra geral a gente não sabe exatamente como é que vão sair as coisas, a reforma do imposto de renda ainda tá só no papo, eles estão falando de várias coisas assim específicas, mas enquanto não tem papel na mesa, ninguém sabe. Quem acompanha a reforma tributária do imposto de consumo também sabe que só porque tem um papel na mesa não quer dizer nada, isso pode mudar um monte de coisa. Mas o conceito geral é o seguinte. E esse é um ponto muito importante, porque eu vendo assim, todas as propostas que eles fazem, que eles fizeram até então, inclusive aquelas que realmente já estão subindo, né? E tu deu o exemplo dos bicheiros, né? Falando ali para a nova regulamentação de aposta esportiva que apareceu, que nem é lei complementar, né? Estão lançando aí uma tentativa por MP, está colocando ali que o Brasil está abrindo vaga ali, né, para licenças oficiais de aposta esportiva, se houver o pagamento ali, né, de 60 milhões é o custo da licença, ainda tem que ser autorizado por cada estado. De cassino ou de site? De cassino. É que eu lembro desse MP que a gente trabalhou nisso, porque tinha licença de cassino, tinha licença de site, tinha licença de jogo do bicho, tinha licença de bingo, aí elas vão variando, o cassino era um puta... exatamente. Então, que eles fizeram, a de cassino, e entra cassino online nisso, igual a famigerada Blaze, né? Imagina, então, para regulamentação desse segmento, né, só teriam 2 ou 3 grandes ali que conseguiriam se enquadrar, e a gente sabe que elas não precisam, né? Então, mais uma vez ali, uma tática totalmente inviável que eles colocam, que não vai ter efetividade nenhuma, mas que o importante é sempre arrecadar mais, né? Isso que é a regra. É isso que eu estava falando do imposto em apostas, assim, eu acho que não vai dar muita arrecadação mesmo, eu acho que é um jeito deles proibirem disfarçadamente, você taxa até morrer, mas o ponto eles estão dando algum jeito. Então, assim, o conceito geral que eu acho que a galera tem que prestar atenção tem sempre algum texto, alguma ideia no ar, mas o ponto geral é o seguinte: se você tem patrimônio, se você tem renda, se você está investindo, se você de alguma forma tem dinheiro, existe um alvo na sua cabeça. O AP estava falando agora no fim de semana, ele estava falando que estão discutindo a ideia de tributar lucro não realizado. Gente, português, claro, confisco de caixa. O nome real disso é isso, não, lucro não realizado, não distribuído. Tá, então eles vão olhar no caixa da empresa e falar, acho que você tem muito dinheiro aqui. Pau, é isso. E se isso acontecer, eles Collor 2.0, gente, sabe? Não, e é importante falar, né, Rafael, que se eles fizerem isso, eles estão quebrando um dos 3 sistemas de tributação do Brasil, que é o lucro presumido. Como é que pode existir ao mesmo tempo lucro presumido se vai haver ali a tributação de lucro não realizado? Né? É impossível, não existe em caixa. Não, eles vão dar algum jeito de explicar, e se você discordou também, ninguém se importa. Eles vão dar de algum jeito na tua cara. Se você discutou, multa na sua cabeça. Se você discordou, o careca fala contigo. Mas o ponto eles têm que cavar, assim, porra, grosseiramente pra caramba falando, alguma coisa entre 150 e 200 bi de imposto. Pra galera ter uma noção, o imposto de renda hoje fatura em torno de 400. Então, assim, o tamanho da paulada que eles têm que dar é absolutamente surreal. Isso joga a gente, hoje a gente está em 33% de taxação do PIB, isso vai jogar a gente para 35, 36, a Alemanha é 38% do PIB, só para a galera ter uma referência. E assim, a gente pode até tentar discutir os específicos, mas assim, a lição geral se você tem dinheiro, você tem renda, você tem alguma coisa, começa a se proteger, cara. É que nem assim, andar no Rio de Janeiro, você não sabe como, você não sabe de onde, e você não sabe quem. Mas você vai ser vítima de crime. Comece a agir como tal, cara.
Esse foi um bom resumo inicial assim, do que vai ser esse podcast, mas justamente a gente está aqui no formato de mais longa duração para falar um pouquinho sobre quais são essas potenciais, digamos, vias de ataque, né? De onde que pode vir essa maior tributação, para justamente as pessoas poderem começar a se preparar e se proteger. Né? Então, o Giovanni mencionou, né, 3 diferentes projetos aí que visam aumentar a tributação. Um que teve muitas notícias aí no meio de offshores e né, pessoal vindo perguntar o tempo todo, foi justamente essa MP 171, que visa começar a tributar as offshores, né, visa começar a tributar basicamente os lucros não distribuídos de empresas offshore na pessoa física no Brasil. E isso é algo que basicamente tiraria o Brasil do nível paraísos fiscais como Uruguai, Paraguai, etc. Que, né, contanto que o dinheiro está lá fora, está de boa, e colocaria o Brasil na lista de infernos fiscais como União Europeia, como Estados Unidos, como Austrália, tudo mais, que mesmo que o dinheiro está no offshore, ele não é seu, ele é do Estado. Giovanni, você podia falar um pouquinho mais assim sobre o que tem dentro desse... Deixaram alguma brecha ou se ficou de forma compreensiva? O que isso impactaria quem tem offshore hoje? De forma bem sucinta, né, a 171 ela tem muitos aspectos ali extremamente questionáveis, tanto do ponto de vista jurídico, quanto também do ponto de vista contábil, mas é importante colocar que até do momento que ela está, né, até o momento, ela impacta somente sobre as offshores que são ali patrimoniais, não as operacionais, né? Então, se você tem realmente um negócio, uma empresa que tem clientes, que tem um negócio em si, e o diferencial é mais de 70% da renda da empresa ser de renda passiva. Ou seja, se você tem uma empresa que é basicamente investimento de ações, de títulos de renda pública da sua família, então sim, é uma empresa patrimonial, porque ela tem renda passiva. Agora, se for uma empresa de offshore ativa, se for uma empresa operacional, então a 171 não impacta, certo? Esse é o primeiro ponto a considerar. O segundo também é o que são considerados paraísos fiscais. Então, assim, existem alguns enigmas mundo afora, né? Exemplo, Luxemburgo, dentro da União Europeia, não é considerado um paraíso fiscal pelo Brasil. Né? Então, assim, se você tiver também, mesmo que seja uma empresa patrimonial nessas jurisdições, então também não se enquadraria, tá? A gente tem, ainda assim, mesmo com essa 171 subindo da maneira que está, muitas brechas que poderiam ser exploradas, né? O problema mora é se a 171 passar junto da reforma tributária como está e o imposto de renda da pessoa física também, né? As reformas ali de imposto de renda da pessoa física. Aí, realmente, a única saída vai ser o aeroporto. E vale lembrar uma coisa que, assim, a MP tem isso agora no texto, mas falando de trâmite, você põe uma MP, ela passa por uma comissão especial, um novo texto é criado, que é o relatório, e esse texto é o que é votado. Então, pode ocorrer de 48 horas antes da votação ser criado um outro relatório que fala outra coisa, e a gente não sabe, não tem como prever isso. E assim, você tem essa MP agora, e isso assim, voltando para uma coisa que a gente viu muito nos meses antes da eleição do Lula. O pessoal falou assim, o Bolsonaro vai ganhar, tá tudo suave, eu vou esperar para ver e tudo mais. O Lula ganhou, a nossa inbox travou, todo mundo de abertura de empresa, de imigração, de visto, de escambau, todo mundo travou e foi um backlog que eu acho que tá começando a resolver agora. Então assim, estão aprovando isso mas só vai pegar offshore de patrimonial nessa lista e tudo mais. Bicho, daqui 1 ano, 2, a gente tá discutindo mais um passo e outro e outro. Então assim, eles vão fechar o cerco, essa é a realidade. Não caiam nesse falso senso de segurança que, não me pegou dessa vez, tô suave, não preciso fazer nada. É aquela coisa, tem uma fila, você pode estar atrás na fila, mas a fila vai andar. Então não haja como, assim, na tecnicalidade eu escapei isso, não preciso nem saber disso, não. Cara, vai se organizando, porque quando der problema, todo mundo vai sair correndo. Que nem quando sai MP, todo mundo veio perguntar pra gente. Aí você tem que sair correndo para resolver, entala a fila de aberturas, entala a fila de atendimento e tudo mais. Quem já estava resolvido não tinha problema, né? Quem já sabia o que fazer, quem já tinha um plano, não tem problema, foi só puxar o gatilho. O Giovanni mencionou, né, que tem algumas brechas, mas assim, ao mesmo tempo, quem já incorporou, geralmente incorporou em alguma jurisdição que atualmente é a lista negra do Brasil, né? O pessoal que está em BVI... É muito difícil. É importante dizer, de 196 países no mundo que existem, né, a grande maioria é considerado paraíso fiscal para o Brasil, né? O Brasil, tudo que não taxa igual ou mais do que ele é paraíso fiscal, literalmente.
Exato. Então, se você já incorporou, você provavelmente está num país da lista negra. Eles também não fizeram distinção tipo societário, não. Trust está incluso, fundação está incluso, empresa de tudo quanto é tipo está incluso também. E tem um lado, além do tributário, né? Tem um lado justamente contábil, que é que você precisa apresentar a contabilidade dessa empresa offshore no Brasil todos os anos. Não é apenas a questão de vai tributar mais ou não, tem a questão de a sua offshore que você abriu em um paraíso fiscal sem contabilidade para justamente não ter que se incomodar com apresentações e declarações e tudo mais. Bom, amigo, você vai ter que contratar um contador no Brasil e apresentar a contabilidade dessa empresa aqui. Então, assim, não é apenas questão de imposto, é também questão de custo de manutenção, né, custo operacional e de chatice. E privacidade. De com burocracia. É uma privacidade. invasão. Você vai ter que reportar o que você faz, o que você tem, o que está acontecendo. O que eu vejo de um ponto de vista assim, muito enfático, não é um ponto de vista jurídico nem contábil, mas enfático, é que o Brasil, todos os anos, a todo custo, tal qual foi com a regulamentação armamentista, tenta tornar o cidadão um criminoso. Então o cidadão ele se regulariza daquela maneira, no ano que vem muda uma lei que coloca ele como criminoso irregular. Depois ele encontra as brechas que ele ainda tem para se manter regular. No outro ano depois, o Brasil vai lá e passa outra lei, né, que infelizmente dificulta mais a situação dele, e é por isso, em virtude disso, que a gente vive num país que existe muita sonegação, que existe muita irregularidade de empresas, de bens, uso de laranjas e outras técnicas promíscuas, né, que infelizmente são incentivadas pela maneira que o governo age, porque não é de hoje, não é dos últimos 5 anos, há muitos anos, há muitas décadas que o Brasil não possui segurança jurídica nenhuma. Acho que mais que isso, a gente nem tem segurança jurídica, mas a gente também tem um Estado como inimigo, né? Inimigo dos empresários, e aí ele coloca uma polarização que não existe, que a gente sabe que não existe, só quem está envolvido e abraçado ali na paixão da política que vai cair nessa mentira, mas o empreendedor está querendo ganhar a vida dele ali, o trabalhador também, é claro, sem entrar nas questões de ideologia, mas os caras estão criando valor ali para a sociedade. E quando a gente vai tentar colocar um contra o outro, a gente já perde toda a questão do diálogo e o que poderia ser feito para resolver. Um problema que vocês falaram aí é a invasão realmente da jurisdição offshore do Brasil, indo ali e tentando impor, e não só impor, mas tentando importar institutos que nem lhes são próprios, como o Trust, e colocar ali que, quem está agindo desse jeito vai ser tratado dessa forma aqui. Embora ele nem saiba, nem seja disciplinado dentro do Brasil a questão do Trust, por si só. Embora nem seja disciplinado como é que seria uma eventual integração contábil de uma contabilidade lá de fora, que pode ter parâmetros diferentes do Brasil. Quem é que vai fazer essa validação de dizer se é legítimo, se não é? A gente entra no que vocês estão falando aí de quase que uma tributação por cidadania. E aí, indo até além da cidadania, é por empresa, é por, assim, se a bandeira de um eventual sócio de uma empresa que não tenha nada a ver com o Brasil, se o cara for brasileiro, ou sei lá, se ele teve um avô brasileiro, chega para cá que você deve aqui um pouquinho, uma parte dessa conta aqui do Brasil é sua. Então, dívida histórica, na prática, né? Dívida histórica. Isso. Mas ciclando de volta para a coisa dos trusts, para a gente entrar no mais técnico aqui, né? Então, vai ter essa MP, então, vamos lá. Ela pega quem tem renda passiva numa empresa lá fora, até 70%. Então, assim, negócios estão fora. Pelo que eu lembro, 80% de renda ativa que tem que ter. Uma porcentagem alta. Já subiram? Era 70%. Pode variar nisso naquele relatório. De repente, se a pessoa está vendo esse vídeo aqui daqui a uns meses, pode ser que a porcentagem mudou, mas geralmente, da minha experiência legislativa, o conceito permanece. Eles podem discordar na porcentagem, mas o conceito geral de um... Se é para mudar, é para pior. Não, sim, mas assim, fica o conceito de tem que ter até tanto de renda passiva, pode ser 70, 80, 90, enfim. Então, empresas e negócios estão fora, mas quem tem patrimônio aqui vai ter que se preocupar como é que alguém poderia se organizar agora para resolver isso. Ou, também, para adicionar na pergunta, qual que seria o padrão ouro de uma organização agora, né? A pessoa tem patrimônio aqui, tem patrimônio lá fora, quer investir, quer regularizar, quer estar bonitinho, quer estar segura, dormir em paz. Qual que seria o padrão ouro aí? Como é que isso está afetado agora? Atualmente, assim... Antes do Giovanni responder a dúvida inteira,
Rafa, a MP171 ela não é apenas para offshores, é para investimentos no exterior de forma geral. Mesmo tá fazendo na pessoa física, conta para o investimento se está fora do Brasil. Sim, mas daí ela também deveria estar numa PJ, também ela deveria ter uma estrutura de qualquer forma, então acho que cai dentro. Até porque muita gente não sabe, mas o trustee não é uma PJ, não é uma empresa. É uma estrutura do common law que possui todo o arcabouço fiscal diferenciado. Não é uma empresa. Está mais assimilado, mais próximo de um family office do que uma empresa, e mesmo assim entra. Mas de qualquer forma, acho que o conceito fica, né? Porque a pessoa pode estar na PJ, na pessoa física e tudo mais, mas de qualquer forma seria mais vantajoso estruturar. Então, como é que seria para a gente resolver isso agora? Do ponto de vista atual que existe, como funciona atualmente, ainda existe a possibilidade ali, uma margem boa, para que as pessoas regularizem seus negócios, seja dentro ou fora do Brasil, e tenham uma boa conectividade, negócios estrangeiros com negócios nacionais e por aí vai. Até o momento existe a regra do diferimento, né, do que é lucro, do que não é lucro, e até o momento você deve declarar, sempre foi uma obrigação fiscal você declarar, se você tem bens e empresas no exterior, só que eles estão se esforçando muito para piorar essa situação. E aí, do ponto de vista contábil, o Borges pode explanar um pouco como é que funciona isso atualmente, como eles estão propondo. Uhum. Legal. Atualmente, a palavra de ordem, vamos dizer assim, que traz a essência desse planejamento pela internacionalização é, de fato, o deferimento tributário, que é o quê? É você deixar de tributar nesse momento, nesse ano ou no ano seguinte, para num momento futuro, quando você quiser trazer aquele valor ali a título de distribuição de lucro. E aí, nesse momento, você seria tributado. Só que, graças à liberdade contratual, liberdade de negócios, ao que você pode fazer com o seu dinheiro lá fora, você não fica refém de só ter acesso àquele dinheiro por uma eventual distribuição de lucro. Você pode estar reinvestindo no seu negócio, você pode fazer outros investimentos, você pode ter acesso a um cartão corporativo, você tem N formas de estar sempre dispondo daquele patrimônio, daquela empresa, enfim. Quando a gente fala dessa MP, o que é que ela está fazendo? Ela está querendo ir além desse diferimento, que é o quê? Não vou esperar vocês distribuírem esse lucro para o Brasil, porque vocês estão demorando, vocês não são besta. Você vai fazer, vai ser assim, agora essa vai ser a regra. A partir do momento que o lucro estiver disponível na empresa, aí o imposto já é devido. E aí, se você vai distribuir ou não, problema seu. Eu quero a minha parte. Então, basicamente, esse foi o tom da MP. Agora, é claro, do mesmo jeito que a reforma tributária também veio nesse tom muito agressivo, muito rígido contra o empresário, contra quem tem o patrimônio, assim, e aí a maioria dos especialistas falam que é provável que isso não vá ficar do jeito que está, né? Até o Rafael falou que essa MP eventualmente terá um relatório que eventualmente será votado, será discutido, será aprovado ou não, só que eu acho que as chances são de que ela vá decair nesse próximo curto prazo. E aí, claro, não quer dizer que o governo atual vai parar um pouco e deixar isso de lado, mas ele vai, com certeza, ir pensando em outras formas de estar concretizando isso. Da mesma forma como ele disponibilizou um orçamento absurdo para passar a reforma tributária do jeito que foi, ele também pode fazer isso, ele vai querer fazer isso, também mirando o patrimônio no exterior, mirando esses investimentos, né? E aí, por isso, mais uma vez, não é o momento de se deixar paralisar pelo medo, mas de ver hoje as alternativas legítimas, as alternativas viáveis que você tem de proteger o seu patrimônio, de otimizar o seu negócio, para que, no eventual momento em que venha essa regra mais rígida, ela não venha limitar. Mas a gente não pode esperar que chegue esse dia para, agora eu quero ir atrás, é que nem dólar. Vai esperar o dólar bater o quê? 6, 7 para dolarizar uma parte do seu patrimônio? Pô, você está dando mole aí. Tire o seu patrimônio do Brasil antes que ele tire o de você. Muito boa. Muito bom. Especialmente se você não tem fortes relações com quem está no poder hoje, né? E aí eu imagino que seja o caso de grande parte, né,
de quem não é do oligopólio, vamos dizer assim, das pessoas que conseguem ter fortes acessos ao Estado a ponto de não tem lobby, né? Sim. Exatamente. Mas como é que a gente poderia fazer isso hoje? Hoje, a melhor tática que você tem ali é de você realizar um planejamento patrimonial e de você já ter ali, aos poucos, migrando seus bens para o exterior. É óbvio que ativos líquidos, né, ali, ativos financeiros e moeda fiduciária é o mais fácil de você suplantar para um primeiro momento e colocar para fora do Brasil, internacionalizar, né? Seja em dólar, Isso, euro, PF ou PJ, como é que faz? Abre uma empresa, holding, o que a gente faz? sempre PJ, né? E até é importante, né, antes da gente explanar e mostrar na prática, né, a diferença que muita gente acha que tendo na conta pessoa física, eu tenho uma conta, sei lá, dos Estados Unidos, eu tenho na Suíça, que seja, né, mas está na pessoa física da pessoa. Não adianta, porque é vinculado. Se você tem uma empresa fora, como os Estados Unidos, o beneficiário, ali, o titular daquela conta bancária, é a empresa, uma conta bancária corporativa. Ela é de uma pessoa jurídica americana. Então, pertence a uma pessoa jurídica americana e, portanto, possui o status de proteção para tal. Você fazendo a sua pessoa física, com que documento você está utilizando brasileiro? Então, é uma conta bancária que, apesar de estar em outro país, ela é vinculada a um cidadão brasileiro. E, portanto, a brecha e a disponibilidade de afetação dos bens é muito maior. E aí é muito interessante a gente até exemplificar, usar na prática, né, o que aconteceu há pouco mais de uma semana, que foi ali com o Bolsonaro nos Estados Unidos, né? O Borges acabou de voltar ali dos Estados Unidos ontem e ele tem ali para relatar da gente como foi essa saga do confisco que fizeram da conta bancária que o Bolsonaro possuía, né? O ex-presidente Bolsonaro possuía nos Estados Unidos, e eles fizeram realmente ali a repatriação na base da força, né? Daquele dinheiro lá, e foi tudo feito de forma automática, sem nenhum tipo de devido processo legal. Exatamente. Quando a gente fala dessa situação aí do Bolsonaro, a gente vai ter pelo menos dois agravantes. Tanto a instituição, que ela é um capital ali preponderantemente brasileiro, por mais que ela seja ali o braço dos Estados Unidos do Banco do Brasil, né, o BB Américas, ela ainda assim está ligada ao país, né, e aí por isso está, não é vulnerável a palavra, mas está debaixo de uma forma ou de outra das autoridades do Brasil. E uma outra coisa a cidadania do Bolsonaro, como brasileiro, ele também fica sujeito àquela jurisdição, por mais que seja um patrimônio dele fora do país. Quando a gente fala de, como o Giovanni falou, o patrimônio não da pessoa física, mas de uma empresa e uma empresa americana, a gente já entraria num possível conflito aí diplomático, que é o quê? Será que o Estado vai poder mandar no capital de uma empresa de outro Estado? Não tem como fazer as coisas assim tão na canetada como isso. A justiça, o Alexandre de Moraes está se cedendo, mas ele ainda não tem o poder de executar uma empresa americana. A vontade, eu acho que ele não falta. Eu adoraria ver ele tentando. Mas ele não teria, assim, não teria não é legitimidade, mas seria mais difícil, porque a gente vê o que ele faz aí, por exemplo, tenta fazer, né, com empresas de fora, como o Telegram, ou como era no passado com o Facebook, com o WhatsApp. O WhatsApp que ele derrubava toda semana no Brasil, né? A gente vê que essas empresas, elas, por terem muitos consumidores no Brasil, elas precisam, de uma forma ou de outra, se submeter. Mas se a empresa não precisasse se submeter, ela com certeza estaria ignorando as decisões aí de um eventual judiciário, né? Que é mais ou menos arbitrário, enfim. Mas como quando acontece, a gente fala... né? Só dando exemplificando, como acontece com as empresas de aposta esportiva, né? Que todas literalmente rasgam qualquer tipo de comunicação do governo brasileiro. Exatamente. Uma jurisdição séria, autônoma e assim, que realmente defende a liberdade e aí, por isso, atrai, de fato, mais capital estrangeiro, essa sim vai pensar, não diria nem 2 vezes, mas 4 vezes antes de receber ou cumprir uma eventual intimação desse tipo. A gente vê muito esse problema hoje com alguns países que a gente pensa que propiciam uma boa liberdade, mas quando, na verdade, não tem tanta liberdade assim, como eu estava vendo essa semana agora lá em Nova York. Nova York,
tem aqui até a estátua da liberdade, é a terra da liberdade, é o país da liberdade, só que é um país burocrático. E se ele recebe uma intimação ali que ele acha que é por bem cumprir e tem alguma legitimidade ali, ele vai cumprir, ele não quer nem saber do cidadão A ou B, pode ser o ex-presidente do Brasil, ele vai cumprir e não está nem aí. E aí a gente vê isso com outros países também, às vezes, como Uruguai, ou Paraguai, ou enfim, países que, assim, por mais que realmente eles permitem muita coisa e dão muita liberdade, você sempre tem que ter algum cuidado para saber qual é o perfil daquela jurisdição. Quando a gente fala, como o Giovanni falou, algumas jurisdições do Caribe, essas sim são conhecidas por não se dobrar a qualquer intimação de autoridade policial ou judiciária, enfim. Elas são uma jurisdição própria e autônoma e soberana, como todas deveriam ser, né? E aí, se a gente tem do nosso lado aqui no Brasil, uma que tem sido cada vez mais marcada pela falta de um devido processo legal, por decisões arbitrárias, ou deveria ser uma preocupação nossa evitar que o nosso patrimônio, que a nossa atividade, fique vulnerável a quem está no poder hoje ou amanhã. Porque hoje você faz um L, ou você faz um arminha, mas amanhã alguém que tiver no poder e não gostar, e aí? O que é que você vai dizer? O cara não vai nem querer saber se você fez o L, se fez a arminha, ele vai, se for seu inimigo, se você não for um dos amigos do rei lá, você vai entrar na mira, né? Infelizmente. Porque definindo isso, o que acontece? O Brasil, cada vez mais, ele não só está criando regras, mas também instrumentos capazes de executar de maneira arbitrária qualquer cidadão, e isso, a única coisa que muda é quem está usando essa ferramenta, né? Que muda de político A para o B, é o que acontece. Então, assim, nos últimos anos a gente teve a implantação do Pix, que basicamente tela ali e não deixa absolutamente nada passar, em termos ali fiscais, contábeis, em termos de informações fiscais, né? Então, qualquer tipo de transação que acontece pelo Pix, a Receita Federal e o Bacen ficam sabendo antes mesmo de chegar ali as informações para o próprio banco. É um sistema ali que não tem brechas, não deixa nada passar. Depois a gente teve a implantação aí do Sniper, né, o famigerado sistema Sniper, que até o momento, né, existem até alguns boatos que colocam que ele viola até umas prerrogativas constitucionais, que é por isso que a gente não teria tanta transparência fiscal em relação a ele, tantos detalhamentos, né, o que dizem alguns boatos. E o que a gente sabe de fato é que ele tem uma capacidade de cruzamento de dados absurda. As empresas que você possui, que estão no seu nome, dentro do Brasil, né, aquelas que você já fez sociedade, que você já foi sócio de uma empresa, também fica acusado lá. Todas as pessoas que você teve relação de transações bancárias, então ele consegue facilmente identificar laranjas, né, por simples ali dedução, cruzamento de dados, né, você fez ou recebeu transações daquele fulano de tal e coisas do tipo. Então, assim, é um sistema extremamente arbitrário. Cada vez mais torna-se perigoso o Brasil para ter patrimônio, não só pela total insegurança jurídica e instabilidade econômica, mas também pelas ferramentas predatórias e autoritárias que o sistema, né, o governo brasileiro criou nos últimos anos. E agora, então, a gente já teve um anúncio no dia de hoje, né, do que vai ser o novo real digital, que já veio ali com o código Color instalado ali, né, no background ali do sistema, o código Color instalado para ter confisco ali em qualquer caso que o governo considere democraticamente interessante, né, para a nação. Então, assim, não existe de nenhum ponto de vista real, concreto e verdadeiro de você enxergar o Brasil como com qualquer segurança, né? O Brasil é um ótimo país em certos aspectos para você empreender, mas não para você manter o seu dinheiro. E, na verdade, até com a reforma tributária agora, até o que existiam das vantagens de você realmente empreender, elas cada vez mais acabam. Com a era digital, como a gente vive hoje, nada impede você de se mudar do Brasil, ou tendo a residência em outro país, né, de constituir, fazer um offshore em países afora e vender para o mercado consumidor brasileiro, né? Nada impede você fazer isso atualmente se você tem uma simples residência em outro país
isso melhora mais ainda, que aí nem MP 171, nem reforma tributária, nada impacta você, né? É possível ainda, como o Borges falou, né, a questão de uma possível ali tributação por cidadania, né, cada vez mais eles avançando em regras fiscais, e, assim, por enquanto a gente não tem nenhum indício que isso possa vir a acontecer, mas pelos últimos passos é sim uma precaução que deve se tomar cuidado, e aí é importante considerar outras opções como cidadanias secundárias, né, seja do Paraguai, seja cidadanias europeias, ali de países caribenhos, né, de toda forma se preparar para o pior, porque realmente não só dos anúncios que têm sido feitos, mas de todas as mudanças legislativas, cada vez mais está pior. E o cerco vai cada vez mais fechar, já em conta do que o Rafael Lima comentou anteriormente sobre a questão do déficit. Não há para onde correr. Exatamente. Eu destacaria ainda pelo menos duas coisas. Primeiro, a gente vê todo esse avanço, todo esse esforço contra o cara que está gerando valor, contra o empreendedor. Quando a gente vai falar de luta contra a corrupção ou outras coisas nesse sentido, a gente não vê tanto esforço do Estado, né? A gente vê que ele tem os meios, mas ele... É o que eu ia falar, né? Engraçado esse sistema que nunca pega político, né? Pois é. E, assim, um outro ponto que eu destacaria eu sou brasileiro, eu amo o Brasil, eu não acho que seja o momento da gente pegar lenços e ir para casa chorar, não. Acho que o que a gente tem que fazer é se conscientizar e promover cada vez mais, o máximo que a gente puder, essa cultura de promoção da liberdade, de conscientização de quem é o Estado que a gente tem que lidar hoje, do que a gente pode fazer. Porque na medida que a maioria da população, e aí eu reconheço que você, Francisco, o Rafael também, a Télico Jus, Giovanni, tem promovido, tem contribuído para isso. No momento que, sei lá, mais da metade da população já entendeu o que está acontecendo, tenho certeza que quem está no poder, quem quer que seja a autoridade, vai repensar esse jogo de xadrez dele, né? Porque a gente vê já em alguns outros países vários cidadãos abdicando totalmente da cidadania, de conviver fisicamente no país, e isso traz os reflexos, né, negativos de evasão, de fato, assim, não no sentido criminoso, mas de evasão de capital do país. Do mesmo jeito que um país deve promover políticas públicas e segurança jurídica para atrair investimento e aí também, consequentemente, ter aquele desenvolvimento ali e ter um bem-estar maior para os seus cidadãos, se ele começa a tratar o cara que está gerando valor, o trabalhador, ou quem tem patrimônio, com esse tipo de atitude, o que ele vai fazer é afastar, desincentivar e terminar se tornando aí uma Venezuela da vida, um país que não é nem um pouco atrativo, pelo contrário, as pessoas estão fugindo de lá de fato, né? Existe até uma curva, né, Rafael? Eu acho que ele vai lembrar o nome desse diagrama. Existe até uma curva ali, um teorema de a famosa curva de Laffer. Depois de um certo ponto, você começa a perder porque todo mundo vai embora. Sim. Então, assim, é o que está acontecendo com o Brasil, né? Existe até um gráfico, se eu me lembro, no mês passado, o Instituto Mises divulgou ali o gráfico da diminuição do investimento estrangeiro que aconteceu no Brasil, né? E a tendência é só aumentar. Porque, na verdade, todas essas reformas que a gente está falando, elas não afetam só e somente brasileiros, mas também até empresas que são controladas puramente por estrangeiros, mas que atuam no Brasil. Isso vai afetar todo mundo que tem algum tipo de negócio para com o Brasil. Isso é terrível, né? Em resumo, a galera fala que assim, você taxar investimento é você taxar emprego no fim das contas. Porque assim, aquela historinha de não tá taxando o cidadão brasileiro da Shopee, tá taxando a empresa estrangeira. Não existe isso. A gente sabe que o mercado tem repasse em todas as pontas, né? Não existe como você quebrar a lógica de mercado e como ele realmente funciona. Então, assim, o imposto ele nunca é positivo, ainda mais em países como o Brasil, que a gente sabe que, na prática, quem mais paga imposto são os que menos possuem, né? São cidadãos de classe média e baixa que sempre quebram na conta. Sim. Uma coisa que vocês mencionaram do Brasil estar construindo cada vez mais maneiras de enforcement, né? Maneiras de aplicar suas medidas, e é algo que é realmente bem preocupante se a gente comparar o Brasil com o resto da América Latina. Sabe, o pessoal às vezes olha com meio estranho quando a gente sugere a Argentina como um potencial país para passar um tempo e tudo mais, mas a gente tem
A gente conhece o pessoal de lá e, assim, é um país que tem um mercado negro absolutamente gigante, porque é uma economia muito de cash ainda, e as pessoas fazem suas transferências internacionais e aí depois pedem um tijolo de peso para cuidar do seu dia a dia. Isso é algo que, né, no Brasil hoje em dia já não é mais, não é mais possível, digamos. Não, é incrível, na verdade, ver as preocupações do governo, né, Francisco? E, mais uma vez, isso não só é histórico, como é presente e futuro. O Brasil é um país que nem sequer tem saneamento básico, mas a gente tem um dos sistemas de controle fiscal e sistemas eletrônicos de monitoramento do cidadão mais avançados do mundo. Talvez só Emirados Árabes Unidos e os próprios Estados Unidos tenha um sistema fiscal tão avançado, né? Disse que nem o sistema fiscal da Espanha, que é um dos maiores infernos fiscais do mundo, é tão avançado quanto o sistema de monitoramento de capacidade hoje do Banco Central e da Receita Federal. E isso sempre vai estar lá, não importa qual político subir. Uhum. Voltando à temática, né, a gente cobriu bem a questão da 171, acho que agora a gente pode também cobrir quais são outras coisas que estão sendo propostas em termos de tributação. Uma delas que tinha sido mencionada era a questão da mudança da tributação do ITCMD, né, da tributação sobre herança, sucessão. O que está acontecendo? Né? Isso, o que está acontecendo aqui, o que está sendo proposto, como a gente pode se proteger? Vamos lá. Historicamente, o ITCMD, ou então o famoso também ITCD, que era assim que chamavam antigamente, né? Ele é um imposto sobre doações intervivos, tudo que é doado e não comprado ou vendido, e do causa-mortis, que é um imposto que é sobre sucessão, né? Ele funciona para os dois. Ele é um imposto sobre doações intervivos e causa-mortis. O ITCMD, ele varia de estado para estado, mas ele vai até 8%. Isso é o padrão atual. Tá? O padrão atual é que ele vai até 8% e ele funciona sobre a totalidade da herança. O problema é que o Brasil é um país que, na prática, é muito mais do que 8%. Por quê? Porque quando ocorre a sucessão, né, a primeira coisa que acontece é o congelamento dos bens daquele empresário. Então, assim, o empresário tem lá, sei lá, às vezes seus belos 50 anos de idade, ele não estava se preocupando com o testamento, nunca fez uma offshore da vida, nunca internacionalizou nada de patrimônio. É assim, o refém perfeito para o predador que é o Brasil. Tá? É a vítima perfeita. Então, ele tem 50 anos de idade, não se preocupou, não tem nada fora do Brasil, não tem nem um centavo fora. Aí, assim, imediatamente que acontece a morte dele, e obviamente tem a questão do atestado de óbito, né, que as entidades são comunicadas, todo o patrimônio é congelado. Por quê? Porque antes de você acessar o patrimônio, você precisa pagar o imposto devido. Então, assim, imaginem todas as contas bancárias que ele possuía dinheiro vão ser congeladas. Todos os bens, empresas, tudo dentro do Brasil mais ou menos, tudo dentro do Brasil vai ser imediatamente congelado. E a família vai ter que se revirar para pagar 8% do ITCMD sobre aquilo. Se o pessoal não tiver, né, se a família não tiver o dinheiro suficiente para pagar aquele imposto, vão ter que penhorar os bens. E aí que vem o grande problema. O juiz ali, o governo, vai dizer quanto que vale o bem. Às vezes a casa ali valia, sei lá, 5 milhões de reais, o governo vendeu ali por 800 mil e ficou por isso mesmo, né? Então, assim, acontecem coisas terríveis, fora os honorários advocatícios, fora a morosidade da justiça, fora que nesse tempo o patrimônio se desvaloriza, ocorre inflação, né, que queima ali o poder econômico ali da herança. Então, na prática, a gente estima que é cerca de 35% a 40% que as empresas e as famílias, de uma maneira geral, perdem de patrimônio toda vez que uma herança se sucede. Né? E Borges pode até explanar um pouco sobre como acontece da parte do ponto de vista contábil isso, mas o Brasil é terrível no ponto de vista de sucessão. E a notícia é que vai piorar, porque agora, né, não se preocupem, vai piorar, né? Agora, a partir de agora, a sucessão ela vai ser progressiva. Então, quanto mais você tem, mais ainda você vai pagar. Isso vai aumentar cada vez mais. Então, o que a gente tem assim de estipulação é que vai passar muito dos 8% para quem é considerado rico no Brasil. E hoje, para ser rico no Brasil, basta ter mais do que talvez R$500 mil, você já é considerado muito rico, né? Do ponto de vista do governo, claro, né? E aí a taxação vai ser absurda, vai ultrapassar muito mais do que é hoje em dia.
Só para pegar uma. Quando você tem o imposto causa-morte, você não tem só ele. Você tem o custo do advogado, o custo do contador, o custo do cartório e o lucro cessante de todo o tempo parado que essa porcaria ficou, mais o tempo de você vender alguma coisa mais barata para pagar as taxas disso tudo. Então passa desse imposto bastante. Só para falar nessa progressividade, o que acontece na reforma tributária é que foi colocado assim, agora vai ter. Só que daí cabe a cada estado regulamentar. Então eu imagino que vai ter estados que vão falar assim, quer saber, se eu não regulamentar, dane-se. Pode ter uma pressão política. Eu estou imaginando assim, especialmente estados agro podem não regulamentar isso, porque se você coloca um progressivo, pessoa que tem terras, cara, meu Deus do céu, e o lobby deles em estados tipo Mato Grosso do Sul, acho que vai ser muito forte. Agora, assim, Rio, esquece. Os caras vão para cima. Rio, esquece, os caras vão para cima. Acho que Minas deve segurar, São Paulo talvez, Paraná, como é mais agro, talvez segure. Que é onde está o grosso Rio Grande do Sul, patrimônio. Rio Grande do Sul acho que vai para cima, Santa Catarina vai para cima, talvez, não sei. Então depende do que cada estado vai fazer, só para o pessoal ter uma noção aí. Mas aí uma dúvida, talvez, o pessoal que nunca tenha visto muito sobre a questão do imposto sobre doação. A gente está falando de um imposto que é sobre a pessoa ou sobre o patrimônio no Brasil? Tipo, para evitar esse imposto, a pessoa teria que, vou botar meu patrimônio fora, aí não tem TCMD? Ou eu tenho que ir para fora para que não tenha TCMD? Qual dos dois? Não, a pessoa não precisa ir para fora, mas esse é um ponto de virada. É aí que mora o segredo, porque vejam bem, nunca existe essa previsão constitucionalmente, né, de haver taxação sobre sucessão de bens no exterior, porém nunca houve lei complementar para isso. E mesmo com a reforma tributária, né, aí que está a notícia positiva, a única talvez, né, mesmo com a reforma tributária, o que eles fizeram é acrescentar lá no texto a possibilidade de taxação, né, sobre a sucessão de bens no exterior. Mas, na verdade, essa previsão sempre existiu, desde a Constituição Federal de 88, né, sempre houve essa possibilidade. A diferença é que eles precisam fazer uma lei complementar, e a gente sabe que a lei complementar é uma lei específica sobre aquele tema, né, que precisa tratar sobre isso. E a gente nunca viu, pelo menos até o momento, né, nenhuma iniciativa que tente ali tomar sobre esse ponto. Então, a notícia positiva para os empresários é que ainda dá, sim, tempo de fazer isso, né, de internacionalizar o seu patrimônio e evitar que o Estado coma. Porque se você coloca o seu patrimônio por meio de holdings, por meio de empresas fora do Brasil, ele está em jurisdições seguras e que você vai conseguir fazer a sucessão dos seus bens de maneira que o Estado ali não tenha como tributar. E a gente não está falando de nenhuma medida arbitrária ou escusa, a gente está falando de medidas totalmente legais e transparentes, está tudo declarado, tudo certinho, tá? Porque, mais uma vez, até o momento nunca foi regulado, nunca foi, não há lei complementar que regule sobre sucessão de bens no exterior. E, só para fechar esse ponto, existem empresas específicas, formatos empresariais específicos fora do Brasil. Existem fundações familiares, existem trustees, né, que não é uma empresa, mas é um formato de sucessão. Existem diversos métodos e estruturas internacionais que são próprias para o empresário fazer a sucessão patrimonial dele de maneira segura, prática e efetiva, deixando, sim, o poder de compra resguardado ali para os seus descendentes, assegurando a transmissão desses bens, né? E principalmente deixando eles de forma completamente segura e longe das amarras, das garras do Estado brasileiro, né? Um ponto importantíssimo. Legal. E aí, quando a gente fala dessa questão da sucessão, para a gente aqui no Brasil, o principal tema de interesse sempre vai ser como é que eu vou fazer para pagar menos impostos. Mas no mundo afora, embora essa dimensão de economia tributária sempre seja importante, a sucessão ela sempre vai estar mais ligada à questão da governança corporativa, que é como é que aquele patrimônio, aquela empresa, vai ser governado, como é que vão ser tomadas as decisões no caso de alguma parte faltar. E aí, a estruturação do planejamento patrimonial atende não só aos critérios de fazer isso da forma mais viável economicamente, tributariamente falando, mas também de deixar bem definido o que acontece e como acontece cada desdobramento ali da sucessão. E aí, esse é o ponto mais importante, porque, pagar menos impostos quando eles são muito altos, são, sim, muito, é um fator muito importante, mas
Acho que o que mata o patrimônio de uma família, o que faz ela baixar de classe social de forma abrupta numa sucessão, não é só a mordida que o Estado dá, mas, como vocês falaram aí, toda a burocracia envolvida na parte do inventário, a questão da demora de um processo judicial para isso, principalmente se tiver algum tipo de conflito que pode levar a se arrastar por anos. Vai ter aí a oneração de eventuais honorários de advogados que são computados sempre em cima do valor patrimonial ali do bem. A gente vai ter custas processuais, não só de cartório, para eventual registro disso, mas as custas judiciais também, que sempre vão ser altas, né? E, ainda por cima, o imposto que, por vezes, o fiscal, que às vezes vive numa realidade totalmente diferente do mercado brasileiro, e aí falando no sentido imobiliário da coisa, ele pega, às vezes, dá uma canetada ali, bota que o apartamento vale 2 milhões e o cara só consegue liquidar por 800 mil e vai ficar os 2 milhões, não adianta. Então, assim, a gente tem que fazer de tudo para evitar que o que vai acontecer com o seu patrimônio não vai ser o que a lei diz ou o que o Estado decida, mas sim, se a gente coloca essa sucessão para acontecer dentro de uma empresa, e se a gente consegue fazer isso de uma empresa fora do Brasil, a gente está aí com pelo menos 2 camadas distantes ou protegidas de o que a lei vai mandar dizer e não do que da sua vontade e das autoridades, né? Porque quando a gente fala de suceder bem imóvel em si, é como uma mudança de patrimônio, que é o que acontece, né? Quando a gente vai ter a mudança de um imóvel para outra pessoa, é um negócio bem mais burocrático, bem mais amarrado, do que quando a gente tem a mudança de um bem móvel de uma pessoa para outra. Que aí seria não só o dinheiro, né, mas principalmente a questão das cotas. E aí a gente transforma aquele bem imóvel, aquele acervo patrimonial imóvel em cotas, e aí essas cotas, sim, são melhores tratadas, vamos dizer assim, se eventualmente forem para a sucessão, mas se a gente usa uma estrutura empresarial que não precisa ter a sucessão dessas cotas, melhor ainda, porque isso nem passa pelo judiciário para você fazer a roleta russa de ver o que é que o juiz vai dizer, né? Uhum. Porque veja o ponto. Pessoas morrem, empresas não. Existem offshores, né? Existem empresas, estruturas patrimoniais internacionais que têm séculos de existência. É assim que são as melhores sucessões feitas não só no Brasil, né? Obviamente fora dele, pelas famílias, mas também mundo afora. Sempre foi a melhor maneira de você suceder bens, não só no Brasil, mas também no exterior. Mas aí acho que a dúvida que fica, a gente falou bastante de empresa para fora, botar o patrimônio fora consegue se proteger também então do ITCMD. Mas e a pessoa que, digamos, tem imóveis no Brasil, ela não quer se desfazer desses imóveis? Ela está fadada a ser tributada mais ou consegue se otimizar talvez com uma holding brasileira? Tem alguma maneira de diminuir esse imposto? Consegue, porque na verdade a holding brasileira ela é uma etapa quase que sempre necessária para você conseguir internacionalizar o seu patrimônio, né? Através ali do arcabouço fiscal, através de regras contábeis, é uma das melhores maneiras de você internacionalizar o seu patrimônio. Primeiro, integralizando esses imóveis, até outros tipos, né? Carros, motos, né? Vários tipos de ativos de patrimônio que a pessoa esteja, não só apartamentos, casas e terrenos, mas todos os tipos de bens, você integralizando primeiro dentro de uma holding nacional, dentro do Brasil, e depois fazendo com que essa holding nacional do Brasil seja adquirida por uma holding, uma empresa internacional. Essa é uma das melhores estratégias de internacionalização que hoje existem no Brasil, certo? Para você colocar o seu patrimônio para fora de forma segura, prática e efetiva. E aí, Francisco, um ponto importante às vezes a gente acha que isso é para uma realidade muito distante, é para o cara que tem muito patrimônio, mas, na verdade, quando você vai pôr na ponta do lápis, o custo de você suceder de forma natural, do jeito que está, do jeito sem nenhum tipo de planejamento patrimonial, sei lá, o cara que tem já um apartamento ou 2 apartamentos, enfim, um patrimônio já pequeno, se ele compara isso com um planejamento patrimonial através de uma holding brasileira, já vale muito a pena para ele.
E aí, lembrando, não só porque ele vai pagar menos imposto, mas porque o destino do patrimônio dele vai ficar dentro do controle dele, ou seja, vai acontecer do jeito que ele quis que acontecesse e como ele colocou ali no contrato. Então, vamos pensar aqui, um imóvel de R$1 milhão, ITCMD 8% mais custas e tudo mais, vai dar uns 12% do imóvel, fora o tempo parado e tal. Então, R$1 milhão de imóvel e R$120 mil perdido. E fora aqui, né, Rafael? Fazer toda essa estrutura é mais caro ou mais barato que isso? Não, é sempre mais barato de uma forma geral, porque veja a diferença. R$1 milhão de imóveis já vale a pena. Quando você integraliza... Qual é o valor que vocês acham que assim, abaixo disso não vale a pena? Não precisa dar conta cravada, mas assim, norte. Por baixo de valor em imóveis. Pensando só no fator financeiro, né? Tipo, fiz as contas aqui. Só no valor patrimonial. Sim, puramente em custo versus economia de impostos e cartório. E aí, ignorando todas aquelas, vamos dizer assim... Proteção patrimonial, simplicidade, ignorando tudo isso. Você diria quanto, Giovanni? Eu diria aí um chute não, porque a gente tem essas contas, mas... Uma margem. Na faixa ali, porque sempre, assim, falando do ITCMD, né? Com essa nova... A reforma tributária, ele vai ter a obrigatoriedade de progressão, mas hoje tem estados mais ou menos mais baratos ou menos mais caros, né, nessa questão do imposto. Mas a maior parte do nosso público está em São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, etc., que é tudo 8%. Tem alguns só que é 4%. Exatamente. Taca que é 8%. Então, eu diria que acho que a partir dos 300 mil de um apartamento, qualquer puxadinho, um apartamento simples. Que tiver. Mas é porque é verdade. Um apartamento simples numa cidade decente. Acima disso... Olha a diferença do cálculo. Se você tem um imóvel, você necessariamente tem ele através de uma pessoa jurídica ou pessoa física, certo? Correto, né? Sim. Se ele está na sua pessoa física, você tem o direito de integralizar ele em uma holding patrimonial brasileira que seja de sua titularidade e colocar ele para dentro isento de imposto, porque a gente tem essa previsão constitucionalmente. Uma vez dentro dessa holding aqui, você consegue fazer a venda dessa empresa, né, por o mesmo custo de aquisição para uma empresa estrangeira, né, para uma holding internacional. Então, na verdade, o custo de abrir ela aqui e o custo de abrir uma holding internacional e fazer isso tudo. Exatamente. Então, assim, regra geral, se o cara tem mais de 2 imóveis e não está fazendo isso, está pagando imposto de besta. Aí já não é mais imposto no patrimônio, é imposto na desorganização. Porque o que muita gente não sabe é, quando você compra e vende o imóvel, você vai estar pagando o ITBI ali dele, né? Caso você faça a venda dele vivo, você vai estar pagando o valor venal dele. Só que no ITCMD o que acontece é que, na verdade, você paga no ITBI o valor que está no registro dele. Quando você vai fazer no ITCMD, você paga o valor real do imóvel, porque seja na doação ou seja na transmissão do bem, ali se o empresário morre, o Estado vai enviar um avaliador patrimonial para dizer. Então, muitas vezes, aquele imóvel vale, na realidade, R$2 milhões. Mas o cara chega lá e diz, olha, esse imóvel aí vale 3,5 milhões. Você vai pagar em cima de 3,5 milhões. Entende a brutalidade do que é? Existe... disputar o valor, entra com o processo e vai gastar com advogado. Exatamente. Então, assim, você imediatamente, quando há sucessão patrimonial, você não é proprietário daquele bem. Ah, mas o imóvel era do meu pai, agora é meu. Não. Só é seu depois que você pagar todos os impostos, as custas e vencer o processo judicial, que normalmente demora 10 anos. Tá? Então, assim, só é seu depois de tudo isso. Então, você pode escolher enfrentar 10 anos de justiça em média, pagar 8% do que é atualmente TCMD, e depois vai ser muito mais do que isso, pagar em média ali o que são... qual é a média de mercado hoje nacional, Borges, ali para que escritórios cobram? 15%, né, em cima do patrimônio. Sim, exatamente. Cobram 15% em cima do patrimônio. Eu já fiquei puto que eu tive que pagar R$4 mil pro cartório quando meu pai morreu para fazer transferência de 2 carros. Custas de cartório. Então, assim, a realidade é que se você juntar todos os fatores, considerando advogados, cartório, o ITCMD, e a gente nem está falando da progressividade futura, a gente está falando da atualmente, né? Juntando tudo isso, fica ali na média de 30%. Mais 35% a 40%. Isso, 35% a 40%, e sem considerar a inflação, desvalorização do real, lucro cessante, como você bem mencionou, porque o seu patrimônio você podia estar fazendo alguma coisa e não fez.
Exatamente, vai ficar congelado durante aquele tempo. Isso assim, e se o seu pai tem uma empresa, uma indústria nacional, provavelmente ela vai falir nesse meio tempo. Porque o Estado é quem vai nomear, quem vai cuidar dela nesse meio tempo, e vai ser um cara provavelmente que não entende nada, entendeu? Então, assim. Vai ter interventores, nossa. Exatamente. Então, assim, é exatamente isso. Muita gente não costuma mencionar esse valor, mas é porque se a gente levar no cálculo econômico, que é o prático, realmente é de cerca de 35% a 40%. Então, se o empresário tem 2 ou 3 imóveis, já compensa ele fazer isso. Muitas vezes, ele não tem em ativos financeiros o suficiente, né, em patrimônio líquido para, às vezes, querer pagar uma holding nacional ou internacional. Mas quando ele morrer, o Estado não vai querer saber disso, né? Ele vai meter o ITCMD e se os filhos dele não tiverem como pagar aquilo, o Estado vai automaticamente penhorar o bem, executar. E aí ele vai fazer o leilão daquele bem para poder pagar o ITCMD e o que sobrar, aí ele dá as migalhas para os herdeiros. É isso que acontece na prática, em nuas e linhas cruas da verdade. Então, em resumo, incorporem isso logo e se isso não deu nervoso para vocês, assistir de novo até dar nervoso. Porque a gente ainda tem... Olha só, né? Outra coisa também, Rafael. Eu vou levantar essa linha, que eu nunca vi ninguém falando, mas é verdade, tá? Isso que está passando da reforma tributária não é uma lei complementar. Você sabe que é uma emenda constitucional, certo? Na Constituição Federal está essa previsão de que você pode integralizar o seu bem, que está na sua pessoa física, para uma pessoa jurídica que seja de sua titularidade. Por enquanto, você pode fazer isso isento de imposto. Apesar de que alguns donos de cartórios desconhecem a Constituição Federal, né, o que está lá no nosso artigo da Carta Magna, mas existe essa previsão constitucional, mas é possível que no texto final dessa reforma eles tirem isso, porque é uma emenda à Constituição, é uma emenda constitucional. E se eles tirarem isso, então cada vez mais vai ficar mais caro para você conseguir proteger o seu patrimônio. Então, sim, na verdade, essa chamada que a gente está fazendo para que as pessoas internacionalizem o patrimônio delas, não é só pensando no futuro, mas também no presente, porque já foi aprovada na primeira instância, como vocês sabem, né, na Câmara, vai agora para o Senado e a gente sabe que o texto pode mudar. Eles podem retirar isso dessa previsão constitucional. Fora depois decisão judicial. Receita processa, pede, o STF fala, precisa completar o caixa aí. Muda esse troço aí na caneta. Que é o que estão fazendo agora, inclusive, né? O maior aumento de arrecadação que o governo federal teve esse ano foi via decisão judicial. O STF falou, tem que pagar isso aqui sim. Não gostou. Fora que, Rafael, se o empresário decide se mudar do Brasil em poucos anos, que a maioria dos nossos clientes é nessa situação, os que não querem sair do Brasil pensam em se mudar com a família em poucos anos. Porque os empresários que possuem 2 ou 3 filhos, né, a média dos nossos clientes já são pais de família, já tem a vida bem feita, estruturada, não é fácil você se mudar com 2 ou 3 crianças para fora do Brasil. Você precisa escolher escola, precisa ver questão de visto, se não houver uma segunda cidadania para todos da família, né, e diversos trâmites. Então, eles sempre possuem um planejamento de se mudarem, né, em cerca de 5 anos. Essa é a média dos casos que acontecem aqui na Telecojus. E nesse cenário, se você decide se mudar do Brasil, só que você não tem a internacionalização do seu patrimônio, todo ele continua no Brasil, é terrível a retirada desses bens, é terrível você fazer a sucessão, né, conseguir ter esses recursos, né, de outro lugar do mundo. Sua família no futuro vai ter muita dor de cabeça, entende? Então, assim, é não só uma medida tributária, uma medida inteligente, uma medida de proteção, mas também até da parte do ponto de vista emocional, uma medida de amor que você está fazendo, né? Porque você vai estar evitando uma dor de cabeça tremenda para a sua família, e isso quando não tem briga de herdeiros, né? E é o que mais acontece. Ou quando não aparece herdeiro. O que... Em resumo, compre guarda-chuva quando está fazendo sol. E é o que a gente vê mais muito caro na tá sede aqui também. A questão de clientes, esses clientes já com família, já com negócio estabelecido, primeiro, patrimônio, empresa, tira agora, e aí, vamos se mudar daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. A gente está fazendo processo da cidadania italiana, ainda vai levar um tempo. É bem isso, é bem esse tipo de caso. Dinheiro agora, empresa agora, agente depois. Porque, viu, Francisco, você levantou um bom ponto. Desculpa te cortar nisso, mas assim, outra coisa para falar também. E, de novo, aconteceu na eleição. Faça isso antes de ser necessário.
Não espera aprovar, porque antes da eleição, qual que era... O Chico, me ajuda aqui. Qual que era a fila de espera para pedir residência permanente no Uruguai antes da eleição do Lula? Basicamente duplicou. Desde... Quando a gente falava antes, era, sei lá, 1 a 3 meses, alguma coisa assim, agora tá 2 a 5. Então isso é só, tipo, a fila para pedir residência permanente no Uruguai. E antes da eleição, quando você precisar e falar, fudeu, eu preciso ir, guess what? Todo mundo também vai estar. Não, e ainda falando antes da eleição, né, Rafael, muita gente teve amnésia, mas aqui, como a gente trabalha com fatos e verdades, a gente lembra que antes da eleição teve um período ali que ficou indisponível para retirar passaporte, né, supostamente por falta de papel. Faltou papel para tirar passaporte. Os caras cagaram a parada, eu não tenho a menor dúvida de que foi, de fato, por incompetência, burrice e falta de dinheiro. Mas também essas, tipo, preciso sair, então, eu não tenho como fazer passaporte, azar, chora. Não, e fila de visto, isso aí, né, tu olha, fila de visto de Portugal, explodiu, fila de visto de Estados Unidos, tem um monte de visto para turista aí que o pessoal tá agendando já para mais da metade do ano que vem, né, então, galera, preparem-se enquanto é tempo. Bom, acho que esses eram os principais pontos, né, que a gente tinha para tocar em termos. Eu acho que só para complementar, Francisco, porque você falou, por exemplo, da cidadania italiana, né? Um ponto importante que a gente precisa falar é que, independente da legislação que o empresário escolha se mudar com a família, sempre existem boas opções para você internacionalizar o seu patrimônio, né? Existem países que são tão neutramente políticos quanto o Brasil que praticamente são feijão com arroz. Então, assim, você fazendo uma holding patrimonial de 1 ou 2 camadas que esteja concentrado numa LDC americana, por exemplo, em qualquer país do mundo você vai conseguir ter acesso a esse patrimônio, porque é Estados Unidos da América. Então, assim, existem excelentes e diversas opções do mundo afora para você colocar de jurisdição, internacionalizar o seu patrimônio, seja ele ativos financeiros, seja ele títulos de imóveis, e deixar ele resguardado para sua família. Independente para onde você e sua família queiram se mudar, você vai continuar tendo acesso igual desse patrimônio, né? Coisa que você não teria se esse patrimônio estivesse no Brasil. Com certeza. Acho que era isso, Chico. O que a gente pode mencionar também é que justamente... Minha câmera, o Xandão tá com a minha câmera, peraí. É porque tá muito embaçada essa situação, aí tá Literalmente. O que dá para mencionar agora é que no link da descrição aqui vai estar também o link para o nosso serviço de holding brasileira, em parceria com a Telecojus, então tem ali todas as perguntas e respostas, perguntas frequentes relacionadas a holding, você pode fazer o pedido diretamente no nosso site, e aí a gente ajuda, se você tem patrimônio no Brasil, se você vai manter patrimônio no Brasil, ou pensa em obter talvez patrimônio no Brasil, está construindo ainda, quando precisar de holding, quando quiser estudar mais sobre proteger o seu patrimônio e evitar todos esses impostos que estamos falando, entre em contato com a gente. E claro, questão de holding offshore, isso aí é o nosso pão e manteiga, isso aí é o nosso trabalho do dia a dia também. A gente cobre todas as principais jurisdições do Caribe, Europa, Ásia, Emirados, etc. Só chamar que estamos aí justamente para ajudar. Abro agora então para talvez considerações finais do Giovanni e do Vinícius. Não sei quem quer começar. À vontade. Olha, eu só queria notar que Chico já está internacionalizado, ele não falou arroz e feijão, ele falou pão e manteiga. Já traduziu. Muito bem, né? Eu acho que eu destacaria 3 pontos aqui só para a gente encerrar, né? Os 3 principais pontos que todo empresário hoje deve se atentar. Primeiro, tirar não só uma residência de outro país, mas também a cidadania de outro país, ter uma segunda cidadania. Número 2, colocar o seu patrimônio do Brasil dentro de uma holding brasileira, mesmo que o empresário não queira ou não pense nesse momento em internacionalizar o seu patrimônio, já colocar dentro de uma holding do Brasil, porque desde o início já tem muitos benefícios do patrimônio estar fora de uma holding e estar dentro dela, né? Existem diversos benefícios. E número 3, ele já ter a estrutura patrimonial offshore, já ter uma offshore, para internacionalizar o seu patrimônio. Se ele não quiser fazer isso através dos seus ativos imobilizados, que pelo menos o faça através dos ativos financeiros, investimentos e moeda fiduciária, né? A moneta em si. Então, essa tríade aqui é essencial para a pessoa não só ter uma boa proteção do patrimônio, mas também o cuidado devido e a proteção merecida que esse patrimônio merece para com a família do empresário.
Isso, acho que o Giovanni praticamente falou tudo. O que você precisa levar a sério é a sua própria liberdade, a dignidade sua e da sua família, o seu patrimônio. Não deixe para fazer isso quando a luz vermelha estiver piscando ou quando o governo for Quando faltar anunciar o uma medida. passaporte. Porque assim, não vai melhorar para melhor. Não vai mudar para melhor, perdão. E aí a tendência é piorar. E aí a gente vê isso não só no Brasil, a gente está vendo isso em várias outras democracias, outros países. E se você não tomar as decisões sobre o seu patrimônio, alguém vai tomar por você. Então, assim, tome o controle, cara, do seu patrimônio. Não perca tempo com tititi, com fuxico, dos famosos, BBB. Puxando falas, na verdade, falas dos que estão realmente no controle, no poder, né, Rafael? A gente tem um ministro da Economia que falou que não vê por que os descendentes precisam do patrimônio, que eles mesmos devem construir do zero. A gente tem o atual ministro da Economia falando isso. Tem gravado, tem vídeo, certo? A gente tem diversas declarações do tipo. E assim, não é por mal, mas é a ideologia que o cara tem ali, que ele acha que aquilo é que é o certo. E, objetivamente falando... Eu acho que é por mal, sim, mas... Objetivamente falando... não é uma questão de opinião aqui. Isso é ruim. A gente pode concordar que isso é... Objetivamente falando, não espere que isso tenha que ser colocado diante de um poder judiciário para decidir se é, se não é. Principalmente quando você tem a possibilidade de você mesmo definir como é que o seu patrimônio vai ser organizado, onde é que ele vai estar, sobre quais jurisdições ele vai responder, ou qual jurisdição vai poder proteger ele, né? E é isso. Agradeço o convite de estar aqui, fico muito feliz de ver esse conteúdo de valor e que com certeza faz a diferença. Sim, graças a Deus hoje a gente vive, não dá nem para dizer, na verdade, que a gente vive tempos de paz diante das últimas notícias que a gente tem aqui, mas a gente vive tempos propícios para entender um pouco mais disso e, mais ainda, colocar isso em prática. Então, contem conosco para isso. Se tiver alguma dúvida, mande, procure a CETI, procure a Telecojus, que a gente pode ajudar vocês. Perfeito. Então é isso aí, gente. Planejem-se, mesmo que você não está pensando em morrer agora, mesmo que você não está pensando em ficar milionário agora, já comece a pensar nisso desde o começo. Giovanni, Vinícius, muito obrigado por terem aceito o nosso convite também. Foi um prazer ter vocês aqui. O Vini pela primeira, o Giovanni pela terceira vez. Acho que foi a terceira? Isso aí, terceira. O Giovanni pode pedir a música de encerramento, Fernando. Se vira aí pra a gente tem uma gravação em cada país, né? O nosso primeiro podcast eu estava em Dubai, o segundo eu estava na Itália e esse terceiro eu estou no Brasil. Exatamente. Então, se você estiver de novo nesses países, a gente não grava. Você que se vire para ir para outro. Boa. E como mencionado, os links vão estar todos na descrição, tanto da Tele quanto também do nosso serviço de abertura de holding brasileira em parceria com a Tele. Então, confiram lá. E é isso. Um abraço e até a próxima.